Estou então em Números capítulo 6 e leio o texto a partir do verso de número 22 até o verso de número 27. Diz assim o texto sagrado: Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e a seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Assim, Arão e seus filhos colocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu mesmo os abençoarei. Outras versões dirão: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Outras versões: que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua palavra, nós oramos pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoe Teu povo, a Tua igreja, edifique os nossos corações, e nós oramos assim, Senhor, agradecidos em Jesus, por amor de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante das palavras que o próprio Deus falou a Moisés e pediu para que Moisés passasse para Arão e Arão passasse para os seus filhos. Então veja que há uma sequência: Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão e Arão vai falar com os filhos de Deus. O primeiro detalhe aqui no texto é que Deus fala, e Deus fala com seus líderes, Deus fala com o seu povo, e aqui nós precisamos inclusive desmistificar essa ideia que Deus fala somente com algumas pessoas, ou que Deus fala somente com a liderança. Não, Deus está falando com todo o seu povo, e Ele vai falar a respeito das suas verdades, da sua grandeza, e Deus está falando por diversas vezes, Deus está falando de diversas formas. Infelizmente, às vezes nós não ouvimos, nós não entendemos, e nós não damos a devida atenção à voz do Senhor. O Deus Pai, no contexto da transfiguração, por exemplo, nos chama e chama a todos nós a ouvirmos o Filho. A voz que brada do céu é o seguinte: esse é meu Filho amado, a Ele ouvi. Então a igreja que acabara de nascer ali no texto de Mateus capítulo 16 é chamada a ouvir a voz do Filho. E nesse contexto que nós vivemos hoje, nós precisamos ouvir a voz de Jesus, o Filho de Deus. O próprio autor aos Hebreus vai dizer o seguinte para nós: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Então Deus está falando, e a forma de Deus falar é por meio de Jesus, o seu Filho, e por meio de Jesus Ele vai falando. E aqui nós temos Deus falando com Moisés, Moisés falando com Arão e Arão falando com os seus filhos. Veja que o povo de Deus tem a voz do Senhor, e assim essa voz é que nos orienta, que nos norteia. É interessante também notar, irmãos e irmãs, que os primeiros capítulos do livro de Números, por exemplo, do capítulo 3 até o capítulo 6, vai se falando muito em relação aos sacerdotes, aos levitas, e aqui fecha-se uma sessão onde se fala e se mostra de uma maneira muito linda, mostrando a função do sacerdote, ou seja, de declarar a bênção de Deus. Não cabe ao sacerdote fazer outra coisa senão declarar a bênção de Deus, ou seja, falar da bênção de Deus e manifestar a bênção de Deus. Os sacerdotes devem ser as pessoas sobre as quais porão o meu nome, ou seja, Deus quer que o seu povo ouça a sua voz por meio dos seus sacerdotes, aqui nesse contexto, obviamente, do Antigo Testamento. Então, os sacerdotes aqui são chamados a declarar a bênção de Deus sobre o povo do Senhor. E por mais que às vezes nós tenhamos uma visão mais punitiva de Deus, do castigo de Deus, por mais que a gente tenha uma outra visão, às vezes desfocada das coisas
de Deus, é interessante notar que o Senhor deseja abençoar o seu povo, que Deus deseja dar paz ao seu povo, e assim os sacerdotes, e aqui fazendo uma aplicação mais abrangente, todos os líderes deveriam pedir e clamar diante do povo do Senhor a bênção de Deus, porque a bênção de Deus traz riqueza, a bênção de Deus traz paz, e não riqueza obviamente financeira, mas traz riqueza de prosperidade, como nós veremos logo mais adiante, tá bom? A mensagem de Deus aqui é direcionada aos filhos de Israel. Veja que o próprio Deus está chamando os seus líderes, para esses líderes levar uma mensagem aos filhos de Israel, e essa expressão filhos aparece mais de 5.000 vezes no Antigo Testamento, e sempre com essa ênfase de esfera relacional, Deus buscando os seus filhos, Deus falando com os seus filhos, Deus cuidando dos seus filhos. Então todas as vezes que Deus falar ao seu coração, ouça essa voz e se entenda como filho, como filha de Deus, e veja a relação que o Senhor está travando com você, no sentido de mostrar para você o quanto Ele te ama, o quanto Ele deseja te abençoar, e Deus deseja derramar sobre nós a sua santa e bendita paz. Arão e os demais sacerdotes tinham que abençoar os filhos de Israel dizendo essas palavras. Então a missão aqui é o seguinte: vocês vão chegar diante das pessoas, diante das famílias, e aqui nesse contexto os clãs já se formando, no sentido de algumas famílias se organizando, e os sacerdotes, os líderes, impondo as mãos e clamando. E aí nós temos esse desafio, e somos desafiados a usar os nossos lábios para abençoar, assim como Tiago também já nos ensinou no Novo Testamento, e não amaldiçoar. O problema é que às vezes nós usamos a nossa língua para amaldiçoar e não para abençoar. O apóstolo Paulo também vai trabalhar com esse contexto na igreja de Éfeso, falando que tudo que sai da nossa boca deve sair para a edificação e não para amaldiçoar as pessoas. Infelizmente, às vezes nós falamos e proferimos palavras não benditas, e aí então são palavras de maldição e não de bênção, e nós convivemos com pessoas que nos ferem, com pessoas que nos machucam, com pessoas que nos traem, e automaticamente o nosso instinto adâmico, que herdamos de Adão, é revidar, é amaldiçoar, é praguejar. Mas o texto está dizendo, diante dos filhos de Deus, a nossa missão como líderes é simplesmente e tão somente declarar a bênção de Deus, é desejar a bênção de Deus. Então eu separei o texto aqui em 3 momentos para a gente conversar nesses 15 minutos que nós temos, mostrando para vocês então essa bênção que certamente você que me acompanha, você já me ouviu proferindo essa bênção, por exemplo, em alguns domingos, em alguma cerimônia de casamento, ou apresentando alguma criança, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, te dê uma semana de paz. E são palavras então de bênçãos. Então veja, em primeiro lugar, nós devemos proferir palavras de bênção, que o Senhor te abençoe. Nós somos chamados a pedir que Deus abençoe as pessoas da nossa convivência. E veja que, fazendo uma aplicação desse texto, não precisamos ser sacerdotes. Na realidade, depois que Cristo veio, não há mais sacerdotes nesse sentido. O que o texto está mostrando para nós é que nós, em algum momento, exercemos um papel de liderança. Se você é mãe, você é líder. Se você é pai, você é líder. Se você é avô, você é líder. Se você é chefe na empresa, você é líder. Em algum espaço ou em alguma esfera da sua vida, você exerce a liderança. Então, você, diante da influência que você tem, qual que é a sua posição? O texto está dizendo que nós deveríamos proferir palavras de bênção, ou seja, que Deus te abençoe. Por isso que é muito comum, e infelizmente às vezes caiu até numa linguagem mais popular, assim, mais automática, quando a gente encontra as pessoas e fala assim: olha, Deus te abençoe. A gente encerra uma mensagem: olha, que Deus te abençoe, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Então, assim, essa expressão é o seguinte: que o Senhor te abençoe. Antigamente, e aí eu vivi um pouco disso, eu peguei uma época dessa, quando nós chegávamos diante de uma pessoa idosa, principalmente da nossa família, e que tinha ou exercia uma certa liderança sobre nós. Eu fui ensinado assim, eu colocava minhas mãos e chegava diante do meu avô paterno e falava: bênção, vovô.
Aí ele estendia a mão e falava: que Deus te abençoe. Quando eu chegava, quando eu saía com a minha avó materna, enfim, tudo isso fazia parte desse contexto. Veja que é Deus que abençoa, mas nós temos a oportunidade de clamar a bênção de Deus. Às vezes as pessoas pensam que nós temos o poder de abençoar. Não, nós só abençoamos uma pessoa porque a bênção de Deus já está sobre nós. O que nós então podemos fazer? Clamar a bênção de Deus, desejar a bênção de Deus. Então você vê uma pessoa e você fala assim: olha, eu desejo a bênção de Deus para você, eu desejo a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Então é proferir uma palavra de bênção e não de maldição, ou seja, que Deus te abençoe. E quando a gente fala assim, que Deus te abençoe, a gente está falando o seguinte: aquele Deus que te criou, aquele Deus que te conhece, aquele Deus que te fez, que conhece as suas necessidades, Ele que pode te abençoar. Porque às vezes as pessoas pensam que nós temos esse poder, né? E a gente pensa que se a gente tivesse dinheiro, por exemplo, a gente poderia resolver muitos dos problemas, mas muitos dos problemas que nós temos não são resolvidos com dinheiro. Mas o Senhor pode abençoar com aquilo que a pessoa precisa. Alguns precisam sim de recursos, e outros precisam de paz, outros precisam de uma moradia, outros precisam de tranquilidade na questão da saúde, outros precisam de uma cirurgia. Então que o Senhor te abençoe. Se você está me ouvindo em algum momento, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E veja que nós somos chamados a pedir que Deus guarde os seus filhos, que Deus proteja os seus filhos. Ou seja, é Deus que nos protege, é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra. E quando nós olhamos, por exemplo, para esse cenário dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, nós pais precisamos proferir palavras de bênção. Ó, que o Senhor te guarde na escola, que o Senhor te guarde na faculdade. Quando a esposa sai para o trabalho, que o marido diga isso: olha, que o Senhor te abençoe e te guarde lá nesse ambiente, que o Senhor preserve você, preserve a sua mente. Quando o marido sai, a esposa clamando a Deus: olha, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor é quem nos guarda, a Bíblia diz isso. Até quando nós estamos dormindo, Ele é o guarda, Ele não dormita, Ele está vigiando a nossa vida. E nós devemos proferir isso para as pessoas que estão sob a nossa liderança, melhor dizendo. Olha, que o Senhor te guarde. Por exemplo, a oração de Jesus: que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre do maligno. É essa oração. Ó Deus, abençoe, proteja, abençoe meu filho, abençoe meu esposo, abençoe meu pastor, abençoe o missionário, guarde os missionários, guarde meu filho, Senhor, guarde meu marido trabalhando. É Ele que protege a gente dos dardos inflamados do maligno, é Ele que protege a igreja, Ele que cuida da igreja, Ele que cuida da comunhão da igreja. Amados irmãos, eu encerro esse primeiro ponto dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã e no restante da sua vida, que Ele te guarde, que Ele inclusive te guarde dos lábios fraudulentos, das mentiras, das calúnias, das maldades. Segundo lugar, nós somos chamados a proferir palavras de misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu me recorri ao texto de Salmos, quando diz o seguinte: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E essa ideia que levanta sobre nós a luz do teu rosto, mostrando para nós o seguinte: que nós vamos viver debaixo da luz do rosto do Senhor. Nós temos aqui o relato de que Moisés queria ver a face de Deus, e Deus então, segundo o texto, passa por de costas, né? E ele vê então a glória de Deus. Paulo vai dizer que um dia nós veremos a Jesus face a face, como de fato Ele é. Mas aqui o que nós temos de revelação de Deus, de glória de Deus, é o seguinte: olha, Deus, levante teu rosto sobre nós e que a sombra do teu rosto nos cubra. Lembrando que o povo de Deus, guiado pelo Senhor, foi guiado por uma nuvem. Esse povo já tinha essa linguagem, já tinha essa abordagem, já entendia com muita propriedade tudo isso. Então que o Senhor levante o rosto sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e que a sombra do rosto de Deus
seja sobre você. É como se nós atualizássemos dentro dessa perspectiva bíblica, quando o salmista diz assim, quero ficar debaixo da sombra das tuas asas. Quando Jesus, por exemplo, diz que quis ajuntar Jerusalém debaixo das suas asas. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: abençoe as pessoas dizendo o seguinte: olha, que você viva debaixo da sombra de Deus, que você viva debaixo do reflexo da glória do rosto de Deus. É maravilhoso, é poético, é lindo demais. E nós devemos então proferir essas palavras. E que o Senhor levante o rosto e tenha misericórdia. Fazendo a lição de casa, fui estudar então um pouco desse termo misericórdia aqui nesse texto. E misericórdia era uma expressão usada, por exemplo, na literatura de sabedoria hebraica, como um ato de bondade. Que Deus seja bondoso para com você. Mas também era usada para mostrar a compaixão de Deus. E quando nós estamos no momento de dor, de sofrimento, de lamento, de luto, de tristeza, o que nós pedimos? Misericórdia, Senhor. Ou seja, Deus me dá um alívio, Deus me ajude, Deus me socorra. E então nós temos a ação generosa de Deus, e também essa poderia ser uma tradução sobre misericórdia. O que é misericórdia senão a ação generosa de Deus, a forma generosa de Deus cuidar da nossa vida, cuidando da nossa saúde, do nosso sustento, da nossa proteção. Então, misericórdia é ser favorecido, ou seja, é ser agraciado. Misericórdia é quase que sinônimo da expressão graça. Então, o seguinte, vamos proferir palavras de bondade e de graça. Que Deus seja gracioso sobre a sua vida. É isso que ele está falando. Então você chama as pessoas que convivem com você, você chama as pessoas que de alguma forma caminham lado a lado com você, e você diz para ela: olha, eu espero que o Senhor levante o rosto sobre a sua vida, que você ande na presença de Deus e que Deus seja misericordioso com você. E sabe que o texto está nos ensinando? Que nós devemos falar o seguinte: olha, Deus, não trate essa pessoa a partir das suas qualidades, entre aspas, e das suas dificuldades, porque ela não tem muitas qualidades, e essas poucas qualidades que ela tem, ela só tem porque a tua imagem e semelhança está impressa sobre ela. Então não trate ela segundo os seus pecados, é isso. Trate ela segundo a sua misericórdia. Seja generoso, ó Pai, com essa vida, cuide dessa vida, levante o rosto e conceda misericórdia para ela, para a sua casa e para toda extensão familiar da vida dessa pessoa. Imagina, que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de você. Aí você encontra pessoas enfermas, acamadas, enlutadas, pessoas desempregadas, pessoas desesperadas, pessoas apreensivas, e você chega com uma palavra de misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia desse momento que você está passando. E Arão é chamado a falar isso para os filhos de Deus. Terceiro e último lugar, nós somos chamados a proferir palavras de paz. O texto diz que o Senhor levante o rosto sobre você, mais uma vez essa expressão, e lhe dê a paz. Então quem anda na presença de Deus, quem anda na sombra da luz do rosto do Senhor, também desfruta da paz. E veja que nós somos estimulados a desejar a paz sobre o povo de Deus. O mundo é marcado por conflitos, intrigas, fofocas, discussões, rancor, mas nós somos chamados a agir de forma diferente. Nós não podemos seguir o curso desse mundo e nem revidar os ataques, mas nós devemos sim clamar e declamar e declarar a paz sobre todos os contextos de rivalidade. É interessante que paz no hebraico é shalom, que é muito citada em nossos contextos, em nossas igrejas, mas algumas pessoas não entendem isso. As pessoas pensam que paz é ausência de rivalidade com as pessoas, mas em primeiro lugar a paz tem que reinar no nosso coração pela nossa relação com Deus.
Então, quando nós estamos de uma maneira harmônica com Deus, as nossas relações humanas também são de paz. E paz aqui tem um sentido bem abrangente. Paz pode significar bem-estar. Paz pode significar saúde. Assim como nós temos João, o apóstolo, escrevendo, falando o seguinte: olha, meu irmão, eu desejo prosperidade na tua alma, assim como é próspera a tua saúde. Paz na sua saúde, prosperidade. E prosperidade aqui não no sentido tão somente econômico, mas prosperidade no sentido de tranquilidade, de descanso. Então veja que a paz bíblica é muito mais do que um tratado de paz da ONU, por exemplo, ou uma paz forçada. Sei se você já viu crianças brigando. Dia desses eu fui na escola do Timóteo, hoje mesmo eu fui buscá-lo, e enquanto eu esperava ele ser chamado pela professora, uma outra professora, acho que do 4º ou 5º ano, se não me engano, estava tentando fazer uma conciliação com 2 alunos. Eles tinham brigado, tinha tido lá um desencontro lá, não sei qual foi, e a professora então pegou a mão de um, pegou a mão do outro, colocou assim e falou assim: agora vocês têm que viver em paz, agora vocês têm que ser amigos. Então, mas não é isso. Paz é tranquilidade, é bem-estar, é uma boa saúde nesse sentido. Então, o que eu desejo para você que me ouve nesse momento, ou quem vai ouvir esse sermão em algum outro momento, que você viva na paz de Deus, na prosperidade de Deus, no descanso de Deus. Porque você já viu alguém estressado quando ele está descansando? Que descanso, quando a gente fala assim: eu quero descanso, eu quero paz, tranquilidade, sombra e água fresca. E aqui a sombra é do rosto de Deus, e Jesus, fazendo essa analogia, é a água da vida. Agora veja que Jesus, quando envia os seus discípulos em missão, ele alerta que eles serão enviados como ovelhas em meio aos lobos, mas a missão deles era a missão de paz. Quando você entrar numa casa, os filhos da paz receberão a paz de vocês, e a paz de vocês irão para essas pessoas. Mas se eles não te receberem, a paz volta para vocês, e vocês vão sacudir o pó e vão embora. Agora, quando Jesus ressurreto aparece para os discípulos, a primeira expressão dele é o seguinte, esse é o sermão inclusive de domingo: paz seja convosco. A igreja é chamada para declarar a paz. Onde houver um filho da paz, a paz vai ficar sobre eles. Jesus também chamou os seus discípulos no Sermão do Monte para que sejamos pacificadores. E é interessante isso, porque somos acusados, somos pressionados, somos demandados o tempo inteiro, e o sentimento humano é o sentimento do revide, é do ataque, da vingança. Mas esse não é o comportamento que Jesus nos ensina. Hoje, por exemplo, fui completamente atacado. Uma pessoa agiu para mim com muita má educação, com violência. E aí o meu sentido humano primeiro foi de revidar, mas depois falei: tem que recolher. Vou declarar a paz. Sabe como a gente acaba um conflito? Quando a gente fala o seguinte: olha, que haja paz na sua casa. Estou aqui para brigar. Não viemos aqui nessa vida para brigar. Isso também não nos ausenta, irmãos e irmãs, de ter conversas difíceis. Porque às vezes, inclusive, a paz vem de conversas difíceis. Agora, Paulo nos orienta no que depender de vós, tende paz com todo mundo. A gente quer viver bem com todo mundo, mas tem umas pessoas que não ajudam, né? Não colaboram. Mas no que depender da gente, vamos ser o quê? Agentes e promotores da paz. Porque Jesus veio trazer a paz. Ele é a paz do mundo. E essa expressão aqui já estava apontando para o Messias. Quem que nos abençoa e nos guarda senão Jesus? Quem que veio mostrar para nós a face, o rosto de Deus, o caráter de Deus, senão
Jesus. Quem veio mostrar para nós misericórdia, senão Jesus? Quem veio trazer para nós a paz, senão Jesus? E eu concluo meu sermão nessa noite dizendo que nós servimos ao nosso Deus e esse Deus nos abençoa, graças a Ele. Tudo que temos e somos não é resultado dos nossos esforços, da nossa vida, da nossa dedicação, não, é porque Ele nos abençoa. E aqui talvez eu preciso fazer um recorte bem pequenininho. O momento tão especial e gostoso que vivemos como igreja do Senhor, não é porque nós conseguimos fazer algumas coisas, porque nós humanos estamos, porque nós não. O momento que a igreja atravessa é bênção de Deus, é Ele que abençoa. Como nós cantamos aqui, falamos em diversas vezes, Ele que cuida, Ele que abençoa, Ele que tem dado estratégias, Ele que tem dado os recursos, Ele que tem movimentado as pessoas, Ele que tem trazido essa paz no nosso meio. A nossa igreja vive, sempre viveu e no que depender de nós, sempre viverá em paz, em harmonia, em tranquilidade, em proferir palavra de bênção para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Qual que é o nosso desejo para Sorocaba? Que Deus abençoe e guarde a nossa cidade. Qual que é a nossa visão sobre o nosso país? Que Deus abençoe e guarde o nosso país, o nosso estado, os nossos missionários. Que Deus abençoe os lares, os casamentos, os filhos com a paz, com misericórdia, com bênção, com livramento. E finalizo com os Salmos, quando ele diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo, Senhor, cerca de bondade. Gosto do Salmo 115, quando o salmista diz assim: de nós o Senhor tem se lembrado. E nós podemos falar isso. Nós, da Igreja Batista Nova Canaã, percebemos que Deus tem se lembrado de nós. E o Senhor nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Que Ele abençoe aqueles que o temem, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos e mais bênçãos, e sobre vós, e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, ó povo de Deus, porque Deus fez os céus e a terra, é Ele quem nos abençoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre a nossa igreja, levante o rosto e nos dê a santa e bendita paz. E o texto encerra dizendo que Arão e seus filhos colocarão o nome do Senhor, e Deus assim os abençoará. E Deus abençoe sua casa, sua família, sua carreira, seu futuro, em nome de Jesus. Amém. Amém.